começar falando de Brasileirão. Já vou pedir de cara para a gente colocar essa tabela do brasileiro, porque a gente tem o Corinthians entrando em campo contra o Botafogo logo mais, o Corinthians na liderança, com 22 pontos ali, seguido de Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. Na sequência, o Bragantino, a Rosana que chegou a participar desse trabalho do futebol do Bragantino. Lu, como analisar inicialmente, né? Já estamos com um campeonato bem adiantado, a gente esperava um pouco mais de Flamengo, inclusive já vou aproveitar para colocar a enquete aqui para vocês. O Flamengo vai se classificar nesse campeonato brasileiro? O Flamengo de Gláucia, de Cristiane, de Thaís Regina, que investiu o futebol carioca, tentando ter um protagonismo no futebol feminino, mas pelo menos no início do campeonato, Lu, ainda bem aquém do esperado. Bem aquém, mas já que é para ser direta, eu não vou ficar no muro, não. O Flamengo vai se classificar. Olha que o print é eterno, hein? Podem me cobrar depois, mas eu acho que o Flamengo se classifica sim. Primeiro quero falar um pouquinho desse campeonato, que se a gente olhar a tabela aqui, me chama a atenção, claro, o desempenho do Corinthians sempre, mas o campeonato é muito nivelado, todo mundo está oscilando muito. Quem se candidata a roubar o posto desse Corinthians? Eu acho que essa também é uma pergunta legal que a gente pode colocar na nossa enquete, porque realmente o Corinthians ele tem uma superioridade, mas pelo que a gente vê as equipes se apresentando, ninguém chega assim, ó, agora a Ferroviária chega, agora o Inter vai de fato engrenar, mas nada acontece. Se a gente for pensar, o Santos teve uma queda de investimento até pelo rebaixamento do time no campeonato masculino, então teve uma queda de desempenho também em função desses investimentos que não foram feitos. Teve também o caso do Cleiton Lima, então o time acabou caindo muito. O Inter ainda não engrenou, o Flamengo oscilando. Por outro lado, outras equipes que a gente não esperava muito acabaram crescendo, como é o caso do América Mineiro, do Bragantino. Aliás, vamos falar bastante sobre o América. Hoje temos uma convidada muito especial daqui a pouco, não vou dar spoiler, mas isso para mim é a tônica deste campeonato. Agora, falando desse Flamengo, começou de uma forma muito complicada, 3 derrotas seguidas, ainda que tenha sido um início de tabela difícil ali com o Palmeiras, com o Corinthians e tal, mas nos últimos 5 jogos está invicto. E nos últimos 2 jogos, especialmente, apresentou um desempenho que a gente queria, que era o que a gente cobrava deste Palmeiras, que tem um elenco tão qualificado como você mesma citou. Diante do Santos, já teve um crescimento ofensivo, para mim era um time do Flamengo que tinha muitas dificuldades ali na ligação do meio de campo com o ataque, que muitas vezes criava muitas chances, mas não conseguia converter, mesmo diante de equipes mais frágeis, e contra o Santos não, parece que ele fez 7-0, ela colocou a Gláucia também ela não, né? Foi colocada a Gláucia também no meio de campo. Eu acho que ela deu uma boa liga ali para o ataque. Acho que isso foi positivo. E no último jogo contra o Botafogo, fez mais 3 gols, com a Jucinara se destacando muito, com um gol de falta e também uma assistência. Então conseguiu vencer o Botafogo. Tem 10 gols nos últimos 2 jogos. Então uma equipe aí que pelo menos nesses últimos jogos aí, nesse passado recente de Campeonato Brasileiro, conseguiu crescer. Flamengo que hoje, às 9 horas da noite, enfrenta o América Mineiro, já agradecendo ao América Mineiro, que cedeu em dia de jogo a lateral esquerda, Ilana, para falar com a gente daqui a pouquinho. A Lu segurou o spoiler, mas eu não consigo, entendeu, gente? Eu também uma maritaca assim. Então, ela já está na linha, daqui a pouco já entra com a gente. Ela que foi campeã pelo Internacional, campeã gaúcha, campeã mineira com o Clube Atlético Mineiro, numa época que o Atlético estava bem melhor do que está atualmente. E, Ju, falando desse campeonato brasileiro, a gente tem um São Paulo que faz uma goleada no Atlético Mineiro, mas um São Paulo que já vem aos pouquinhos amadurecendo, né, o futebol feminino, sobe direto, né, dá 2, já vai para 1. Como enxergar essa ponta aí que a gente tem Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras que enfrenta um Cruzeiro, né, Bianca Brasil enfrentando seu ex-clube, o Palmeiras. Falar um pouquinho da sua visão aí dessa tabela do campeonato. É uma tabela que vem sendo muito nivelada, principalmente nessa ponta. Então a gente vê ali clubes nas quais sempre vem postulando todo ano, como o Corinthians, o Palmeiras que vem crescendo cada vez mais também. O São Paulo, você falou sobre o São Paulo, Yara, que goleou, infelizmente, o Galo, né, mais uma vez, que vem fazendo um campeonato muito abaixo. A gente já sabe o porquê, né, devido até, enfim, a gente nem precisa esticar sobre esse assunto aqui, porque infelizmente é muito polêmico, mas um São Paulo que eu vejo que vem pedindo passagem, um trabalho que está sendo bem cuidado por ele, o Thiago Viana, que falou do trabalho da A2, ele que veio
da base de São Paulo, ele conhece muito bem muitas atletas ali, como a própria Dudinha. A Dudinha, que é muito talentosa, tem tudo para ganhar grande atenção na modalidade, no futebol feminino com a camisa de São Paulo. E ali tem algumas jogadoras veteranas também. E com essa ligação da base com o profissional, o Thiago Viana vem conseguindo potencializar, além das atletas, mas potencializar um São Paulo que possa brigar com grandes clubes que já está consolidado no futebol feminino, como o próprio Corinthians, o Palmeiras, que vem ali, atual campeão da Libertadores, né? E a gente vê que vem postulando grandes frentes também. O Flamengo que esse ano, né, foi assim, você disse tudo e a Lu também. O investimento que fizeram. Então, o investimento que fizeram sobre essas atletas que estão no Flamengo, Cris, Glaucia, Crivellari, Lucinara, então, grandes atletas, precisa da resposta. E agora vem se reconstruindo, se recuperando o Flamengo nesse quase final de primeira fase do Campeonato Brasileiro. Né? Então, a gente vê que o São Paulo, com o próprio Flamengo, eu vejo que o São Paulo ainda fica um pouco mais à frente na questão de campo e bola, porque o trabalho do Thiago Viana é muito plausível e não é de hoje, porque ele já conhece o clube, conhece as peças que tem, o material humano que tem, que é a base. Então, de olho nesse São Paulo que sim, possa chegar numa segunda fase aí, possa brigar com o Corinthians, que vem sendo o bicho-papão dessa cabeça de tabela, né? Para atualizar quem está em casa, só os jogos de hoje. A gente tem Botafogo e Corinthians, 4h30 da tarde, 7 horas da noite, Cruzeiro e Palmeiras, e às 9 horas, América Mineiro e Flamengo. Lu, que fenômeno é esse? Amanda Gutierrez fazendo gol toda rodada, artilheira do Campeonato Brasileiro, que a gente quer trazer ela aqui, inclusive já falei com a Nina, com a Priscila lá do Palmeiras, que a gente precisa bater um papo. É a realidade da gente ver nomes surgindo, se consolidando, né? A gente vê Bianca Brasil, Cristiane, né, que já tem essa história toda no futebol, disputando a artilharia, mas a Amanda sempre colocando a bola no fundo do gol nas rodadas aí. Não é à toa que ela é artilheira do campeonato, né? Ela vem fazendo a diferença nesse Palmeiras, um Palmeiras que ainda oscila no campeonato, que teve muitas trocas de peças. Para mim, o Palmeiras ainda precisa apresentar um futebol melhor, mas a Amanda faz a diferença, tanto que ela contribui não só com gols, mas com a participação dela nos jogos. Mas você citou, eu acho interessante mesmo que a gente veja novos nomes surgindo, né? No São Paulo a gente tem várias meninas novas que estão aparecendo bastante. No América também, aliás, o América para mim é a grande surpresa deste campeonato até agora. Esse time do Jorge Vitor que não tem peças de tanto nome, assim, não tem atletas tão consagradas, mas que de uma forma competitiva, um time que se encaixou muito e que ele consegue pegar o melhor dessas atletas, esse time vem aparecendo muito. Então a gente vê algumas nuances no Campeonato Brasileiro que tem sido interessantes de a gente observar. Atletas novas surgindo no São Paulo, usando muito bem a base, o América Mineiro também utilizando jogadoras que não são tão conhecidas, mas que vêm fazendo a diferença. Então esse nivelamento vem proporcionando que a gente possa falar de outros assuntos que não seja só o Corinthians, por exemplo, né? O Corinthians ganha todo jogo e a gente sempre vai falar, mas eu acho que vem trazendo outros elementos deste Campeonato Brasileiro para que a gente possa conversar sobre a riqueza que é e o equilíbrio que é, o que mostra o crescimento de toda a competição e de toda a modalidade. Inclusive a gente está falando de América Mineira, a Tainá Borges, ex-goleira do Corinthians, que acabou indo para o América e é convocada quando está no América para disputar a She Believes. Então, é legal a gente ver essa reconstrução. Primeiro ano do América aí na elite do futebol brasileiro. A própria Ilana, que vai entrar com a gente, ajudou o América Mineiro nesse acesso. Então, América Mineiro, Fluminense, Botafogo e Bragantino que chegam, né, à elite desse Brasileirão. E é muito legal a gente falar dessas novas caras que vão surgindo aí, Ju. Você acompanhou a vitória do Bragantino 1-0 aí no Real Brasília. O que dá para dizer desse Bragantino que também está chegando ali no G4? Tá, estilo o quê? Yara e Lu, mineirinho, comendo quieto, né? As mineirinhas. O Red Bull Bragantino que vem muito bem no campeonato. Tinha até uma certa invencibilidade na última rodada contra o São Paulo, e o São Paulo ganha do Red Bull Bragantino aí. O Red Bull Bragantino acabou perdendo os números, né, que estavam ali de vitórias.
Mas é um Red Bull Bragantino do técnico Humberto muito interessante, porque você tem peças ali nas quais chegaram pontuais, mas também que mantiveram de outro início de Red Bull Bragantino, com a própria Camila Orlando, que hoje está no Palmeiras. Né? Então a gente sabe do investimento que o Red Bull Bragantino dá para o time masculino, mas também visando o futebol feminino. Isso é bem legal a gente ver. E é um Red Bull Bragantino que vem tomando as suas nuances a cada temporada e chega batendo de frente com grandes times que já estão consolidados, né? Times como o Corinthians, time como o Palmeiras, o São Paulo, estão de olho nesse Red Bull Bragantino. Foi 1-0 bem interessante diante do Real Brasília. O gol dela foi não é a colombiana, né, mas foi a Catalini, não é a Usme, mas a húngaro, que vem também aí sendo um dos destaques, é a Argentina, é uma gringa, ela fez um belíssimo gol, um Red Bull Bragantino muito bem posturado, um Red Bull Bragantino muito bem tático, e tem peças bem interessantes para a gente ficar de olho nessa temporada. E a gente tem jogos hoje e amanhã, terça-feira, Fluminense e Kinderman, Santos e Grêmio. Mas o final de semana, Lu, é de clássico paulista. A gente tem no sábado Palmeiras e Santos e no domingo Corinthians e São Paulo. Essa rivalidade que a gente já acompanha no masculino, eu particularmente gosto muito de ver, que a gente consegue segui-la no feminino. E quando a gente fala ali de Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, são 2 jogos duros pra gente pensar aí. Um Dia das Mães bem legal de Corinthians e São Paulo, né? Estava mutada, agora voltei. Clássico sempre vai engrandecer o futebol, né? Traz aquele gostinho. A gente acorda com aquela ansiedade, né? Chega dia de clássico. Meu Deus do céu, como é que vai ser o dia? Então, eu acho que esse sentimento, ele já está no futebol feminino há algum tempo. A gente já tem visto jogos, assim, grandes batalhas. Palmeiras e Corinthians nos últimos anos. Ano passado, no Brasileiro Feminino, São Paulo e Palmeiras fizeram um mata-mata eletrizante também. Eu acho que isso já faz parte da cultura e é muito legal, porque essa é uma das coisas que motivam, né, que move o futebol feminino. E aí teremos grandes jogos, o Corinthians, que a gente já sabe como ele tem, né, o domínio do futebol feminino nos últimos anos, é um time hegemônico nas últimas temporadas, e vem o São Paulo que tenta desbancar isso, desbravar este território, e vai ser interessante essa partida para a gente acompanhar, porque é um São Paulo que nos últimos anos ele nada, ele consegue bons resultados, mas ele acaba morrendo na praia. E neste ano me parece um São Paulo um pouco mais consistente do que nos últimos anos. Se a gente pegar aqui os números do São Paulo, só tem uma derrota. O São Paulo hoje tem um dos melhores ataques, o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 19 gols, e a terceira melhor defesa. Então, assim, é um time que, aliás, a melhor defesa do campeonato aqui. Só tem 4 gols sofridos. Então, me parece um time mais equilibrado, mais pronto em relação ao ano passado, apesar de ter muitas jogadoras jovens. Acho que tem uma mescla muito interessante, de repente pode fazer frente a esse time. E do outro lado, Santos e Palmeiras são 2 times que precisam mostrar mais neste campeonato, especialmente o Santos é uma grande decepção, não só pela história que tem, né, por tudo que o Santos representa no futebol feminino, e claro, no futebol como um todo, mas trazendo o recorte para o futebol feminino, por toda a história que o Santos tem, e por esta queda de rendimento. Como eu falei anteriormente, né, no início do programa, teve uma queda de investimento em função do rebaixamento do time masculino. Infelizmente, essas consequências ainda acontecem. O que acontece no masculino ainda respinga no feminino. Então, o Santos teve uma queda. Teve o episódio do Cleiton Lima, que também foi muito negativo para todo esse processo, mas que tenta passar por cima disso para ter um desempenho melhor. E o Palmeiras também, que já vem com investimento muito alto, tem um patrocínio muito grande, mas que ainda precisa apresentar mais, mesmo tendo a artilheira do campeonato. Então são equipes que ainda precisam se provar, e nada melhor que um confronto para a gente observar de perto, ver como eles vão se desenvolver. É isso. E só lembrando que a gente está acompanhando, passou a tabela aqui mais cedo, mas a gente teve o jogo adiado, Santos e Grêmio, e Internacional e Ferroviária, devido ao desastre no Rio Grande do Sul. Ju, de que maneira você acha que, por exemplo, a gente olha a tabela, alguns times com 9 partidas, a grande maioria com 8, aí a gente tem o Inter ali e a Ferroviária com 7 jogos.
fica mais difícil, né? Você vai ficando para trás ali na pontuação da gente fazer essas contas, mas já chega um momento do campeonato que pega aquela calculadora para fazer a matemática, já dá para a gente ter a noção ali, rebaixados e quem de fato se classifica? De fato, né, Yara? Porque o campeonato de pontos corridos, muitas das vezes, não te dá essa brecha de você ficar ali, no caso, o Grêmio e o Inter, né, vai ficar alguns jogos atrasados, obviamente. É, é uma situação que não tem como recorrer, é uma calamidade. Mas se tratando de algum outro tipo de caso, acaba retardando muito o seu jogo, e isso vai perdurar no fim, sim, na hora de fazer o quê? As contas na calculadora, vai perdurar negativamente, porque aquele jogo ficou muito atrasado, e o rival foi lá, venceu o outro, e vai acumulando, e você vai ficando para trás. Os pontos corridos te dá isso, né? Muitas das vezes. Retarda aquilo no qual você vai ficar naquilo que você não conseguiu pontuar, não conseguiu fazer o seu jogo. Mas eu acho que essa situação agora de Galo, a gente vê, o Atlético Mineiro, eu acho que dificilmente, assim, vai conseguir escapar, porque só tem um ponto. Então, vai começar ali, Real Brasília precisa vencer, até para sair um pouquinho daquela zona incômoda. Tem outras equipes ali, o Grêmio, então precisa abrir o olho para, na hora de cumprir o fechamento da primeira fase, aí você vai fazer a conta e aí vai ser tarde demais. Então, acaba retardando, sim, se você deixa algum jogo atrasado. Mas, obviamente, a gente, exceto Internacional e Grêmio, devido a essa situação calamitosa no Rio Grande do Sul. Ô Lu, a gente vê aqui o final da tabela do campeonato aqui, Botafogo, Internacional, Kinderman e Atlético Mineiro. Né? A gente fala de Atlético Mineiro, que é a prova do que uma gestão completamente errada, de investimentos, de falta de atenção no futebol feminino. A gente vê o masculino brilhando e o feminino nessa situação, uma incoerência tremenda. Mas quando eu vejo um Internacional, finalista do Campeonato Brasileiro, eu me recordo, não sei se foi o Brasileiro de 2019, me corrija se eu estiver errado, em que o Kinderman é o finalista juntamente com o Corinthians. Então, eu ver potências como Internacional e Kinderman hoje, parece que é um atraso, assim, pelo menos é o que eu sinto do futebol feminino, que a gente já falou isso até, inclusive, do Internacional no último programa, mas falando também de Avaí, que era um time que era referência lá em cima, que estava na ponta do campeonato, era aquele time que chegava chegando para disputar com o Corinthians, e de repente é um time que caiu, tanto de investimento, que a gente vê nesse reflexo, mas é triste a gente acreditar numa evolução do futebol feminino. É um Internacional que está chegando para bater com o Corinthians, é um Kinderman que já tinha tradição no futebol feminino, e de repente ver essa zona de rebaixamento assim como está. A gente olha para a zona aqui, estou até com a tabela aberta, a gente vê só times de camisa, são times gigantes, com muita tradição, tanto no masculino quanto no feminino, o caso do Avaí Kinderman, que sempre foi um trabalho muito elogiado, né, pelo que apresentava, pelo desempenho, pela estrutura, pelo foco que dava para o futebol feminino, sempre foi uma referência o Avaí Kinderman. Então é muito triste que esteja nessa situação aí. A gente tem Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro, o Santos está brigando para não cair. Para mim é um absurdo, assim, tudo que representa o Santos no futebol feminino e o que fez nos últimos anos, chegar esta situação. Estava brigando pelo título no ano passado, então uma queda de rendimento muito grande. E me chama a atenção como os clubes ainda aproveitam muito pouco as oportunidades que têm. A gente pega um Atlético Mineiro que subiu de divisão, o Inter que subiu de divisão recentemente também. É muito difícil você conquistar uma vaga na Série A. Isso aí é um privilégio, claro, trabalho, mas também um privilégio. E quando você chega lá, você não aproveita essa chance de visibilidade, de trazer mais investimentos, de conquistar resultados esportivos, você não aproveita isso e deixa tudo que você fez, joga por água abaixo para de repente voltar para uma segunda divisão e ter que recomeçar tudo de novo. Então é um trabalho, inclusive, muito pouco inteligente, além de um trabalho despreparado, pouco inteligente, de você não aproveitar a oportunidade que tem para desenvolver um bom trabalho. Acho que todas essas equipes estão passando por isso. Ju, também a sua opinião de quem acompanha isso, e a gente vê, né, no masculino essas oscilações também. Eu acho que depende do investimento, do momento que está acontecendo em cada time, mas a gente tem essa ânsia, né, do futebol feminino, do crescimento, quando a gente fala do sub-20 agora, conquistando décadas, de quanto é importante a base.
Você vê que em alguns times que tinham um gás inicialmente do futebol feminino, talvez estão colocando um pé para trás e falando, ó, eu investi no início, mas agora não vou investir mais tanto assim. Sim. O Santos, né? Como trouxe muito bem a Lu. As Sereias da Vila, elas são pioneiras na modalidade. E é muito triste a gente ver ali na zona de rebaixamento times grandes, times nas quais foram pioneiros, como o Santos Futebol Clube, as Sereias da Vila Belmiro. Então você vê que é um trabalho que vem sendo feito muito retardado, né? Eu acho que teve a questão de mudança de gestão. A gente sabe que muitas das vezes, quando o time cai para a Série B, um time feminino vai ficar um pouco, ou futebol de base, vai ficar um pouco aquém, até devido financeiramente falando, devido o financeiro. Então a gente vê que, infelizmente, a Sereias da Vila ficou com um segundo plano, nesse momento lá no Santos. E o que a gente vê assistindo os jogos do Santos é muito triste. Você vê um time totalmente desfalecido em campo, não é um time aguerrido, é um time que não tem proposta de jogo, é um time muito pragmático, estático dentro de campo. E não tem um vigor, não tem vida, né? Então, isso é muito triste a gente ver diante de meninas, né? Eu vi uma mensagem da Kathleen, que ela é o quê? Uma das grandes jogadoras do Santos, lendária, né? Centenária, tá até no muro ali na Vila Belmiro, e ela colocou após a goleada discrepante contra o Flamengo, fez lá um relato pedindo desculpa para os torcedores do Santos, dizendo que essa fase vai passar. Mas eu sempre falo que no futebol, como na vida, sempre vai refletir de dentro para fora. E é isso que vem acontecendo no Santos. Se essas coisas não mudar na gestão de dentro, obviamente vai continuar refletindo para fora em Santos, sim. Pela primeira vez, corre esse risco de cair para uma Série A2 do campeonato, se não obtiver nenhuma mudança. E a questão da Vai Kinderman também. A gente teve ali o falecimento do seu Salésio já há algum tempo, e eu acho que isso também foi um fator crucial para o Avaí Kinderman cair de rendimento, cair de estrutura, e é muito triste a gente falar também sobre isso, porque o seu Salésio era um dos pilares dessa equipe, e o Avaí Kinderman agora passa por isso. O Internacional que infelizmente veio, como você bem falou, Yara, nos últimos anos vai disputando final contra o Corinthians, com um grande futebol, com o ex-treinador Salgado, Maurício Salgado, e agora a gente vê uma situação muito aquém, também muito triste, do Inter. São times de camisas, né, e de história no futebol feminino, como o Santos, a Vai Kinderman e o Inter, né, que é de camisa, que vem postulando nesses últimos anos. É triste a gente falar isso, mas vem passando por um momento muito conturbado, né? E assim, o que me espanta é quando a gente fala de incoerência. Pegar aqui, voltar ali para minha terrinha, a gente falando de Atlético Mineiro, um único ponto aí no Campeonato Brasileiro. A gente vai ter a Ilana daqui a pouco aqui, que é jogadora do América, e ela jogou durante 3 anos no Atlético Mineiro, inclusive em 2020, quando o Atlético é o campeão estadual na ocasião. Um Atlético que eu vi nas redes sociais soltando o plano de sócio-torcedor para o futebol feminino, querendo trazer a torcida para apoiar o futebol feminino, mas em campo e na estrutura, algo que não reflete o que a própria diretoria e o próprio clube têm se manifestado. Inclusive, vou ler o posicionamento do clube aqui, que diz que para o ano de 2024, o clube tem como prioridade continuar o trabalho de melhorias estruturais das condições de treinamento, logística de jogos e fornecimento de materiais esportivos, sem foco no desempenho esportivo. Com adequação orçamentária, o Galo feminino busca um crescimento gradual e sustentável ao longo dos próximos anos, informou o clube ali em documento. Então, o clube diz que existe foco no desenvolvimento esportivo, mas que primeiro os investimentos serão para melhorar a estrutura. Como é que você enxerga isso, vendo um clube Atlético Mineiro com um ponto só, com o lançamento de sócio-torcedor, querendo trazer a torcida? Que torcida que quer ir para o estádio ver o que está acontecendo? É meio incoerente, né?
Este documento que você leu foi o balanço da SAF, né? Então é o que o próprio clube apresenta, admitindo que desempenho esportivo não é a prioridade agora, que precisa se preocupar primeiro com as mudanças, com a evolução da estrutura do futebol feminino. Eu fico pensando assim. Um clube com a grandeza do Atlético, com a camisa pesada que o Atlético tem, que vinha num crescimento no futebol feminino, tinha conquistado uma vaga para a Série A. Vem e diz que o desempenho esportivo não é prioridade, que a prioridade é fornecer material esportivo. Gente, fornecer material esportivo é o básico do básico. Tinha que ser assim, a primeira medida do clube, tinha que partir daí, é algo a priori, que é você colocar a dignidade e respeito para as meninas jogarem com fornecimento de material esportivo. Então é um absurdo que um clube com essa grandeza não consiga se preocupar com o que de fato o esporte precisa, que é o desempenho esportivo. A estrutura tinha que ser a base, tinha que ser o início disso tudo. Então, isso é muito triste. Agora, é a realidade. E uma vez que a realidade está posta, eu acho que é assim que tem que pensar, porque neste momento essas meninas não têm nem respeito e dignidade para trabalhar. Então, elas precisam ter esse primeiro passo, né, respeitando esse processo, para que depois se cobre algo de desempenho esportivo, porque elas não podem ser cobradas neste momento para entregar um resultado, sendo que elas não estão conseguindo nem treinar direito. Então, isso precisa de uma evolução. Uma vez que está posta essa realidade, tem que dar um passo de cada vez mesmo. E aí, olhar para essa estrutura, dar o que elas precisam inicialmente, para depois crescer esportivamente. Era para estar em um outro passo. Infelizmente, não está. Este é o ponto. Não, e assim, a gente às vezes gosta de ver goleadas no futebol, fica muito feliz, que demais, meu time goleou e tal. Mas quando a gente vê uma sequência de resultados ruins de um clube com a camisa do Atlético Mineiro, quando você vê as meninas em campo, depois de um 7-0 abraçar ali a galera do São Paulo, Ju, é humilhante, né? Demais. Yara e Lu, e amigos, né, ligados com a gente aqui no Joga Junto. É muito humilhante. E assim, humilhante, né? A gente lê uma carta dessa também, relatando como disse bem a Lu, destacou, falando que o ato de dar material esportivo na cabeça deles é muito. É o básico. Isso é o básico do básico. Né? É uma obrigação. Então, eu acho que é muita alienação que muitas das vezes a gente vê em gestão de clube. É muito alienado. E não vê nas quais, como a modalidade do seu clube, o futebol feminino, deve ser ali esportivamente crescer, esportivamente ser muito mais gerido. Então, é muita alienação. E a gente vê isso no futebol num todo. Né? E isso acaba equiparando ali, se deparando com o futebol feminino. Então, muitas das vezes, gestores, presidentes, por viver nesse mundo de alienação, acaba deixando de lado total o futebol feminino. É o que vem acontecendo hoje com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro masculino que vem voando demais com o Gabriel Milito, né, a Lu, Yara aí pode, né, até destacar melhor. Vem fazendo um trabalho muito bom, né? O Galo no masculino é bem vistoso de ver, é muito legal de ver, vai brigar por todas as frentes esse ano. Só que aí você vê o futebol feminino, aí você fala, aí que tá a resposta. Tá deixado de lado. Por quê? Porque é uma gestão alienada.